Boa noite, meus irmãos. Que gostoso poder estar aqui mais uma noite, mais um domingo que a gente pode celebrar o nome do nosso Senhor. Eu não sei vocês, eu amo dia de batismo e eu ainda estou exalando a alegria pelo culto da semana passada. Foi tão gostoso ver essa igreja cheia, ver nossos novos irmãos que vão passar a eternidade com a gente e confessando o nosso Senhor Jesus como Salvador deles também. E hoje, desde semana passada, esses nossos irmãos são irmãos de sangue, irmãos unidos pelo sangue de Jesus. Então, que gostoso. Eu ainda estou animado por causa do culto da semana passada e é gostoso a gente poder mais uma noite poder estar compartilhando a palavra do Senhor, que a gente vai ver em Mateus 14. O Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 32. Hoje a gente vai falar sobre grito. Grito mesmo. Aquele berro. Não grito quando nossos filhos estão atrasados para o culto, vocês gritam para ele se arrumar. Aquele grito que é pesado. Quando que foi a última vez que você deu um grito? Hoje, né? Muita gente, a última vez foi hoje. Não sei vocês, mas eu já dei vários gritos na minha vida. A maioria dos gritos que eu tenho dado ultimamente é quando o meu time faz um gol. Eu assisto, o Atlético faz um gol, só que o meu time ele é muito bom. Eu dou esse grito de alegria quando o Atlético faz um gol e logo em seguida dou um grito de decepção quando o meu time toma um gol logo depois. Está sendo maravilhoso. A gente grita, é grito de alegria, é grito de decepção. Existem outros tipos de grito. Grito quando a gente toma aquela fechada no trânsito, gostoso. Aquele susto que a gente toma maravilhoso. Ou o grito não quando a gente está dirigindo, mas quando a gente é passageiro, que a gente acha que o nosso motorista não está vendo o carro entrando na nossa frente, a gente grita, achando que vai ajudar o motorista, vai dar um susto no coração do coitado do motorista. É um grito, são gritos que a gente dá no nosso dia a dia. Aquele grito gostoso quando a gente bate o dedinho na quina da cama também. A Ana deu um desses, acho que foi ontem, né, amor? Ontem também, ouvi esse grito de dor. Existem vários tipos de grito. E recentemente eu dei o grito mais constrangedor da minha vida. Estava recém-namorando a Ana, fui levar a minha amada no cinema para assistir a super estreia do ano, Avatar 2. Coisa maravilhosa. E eu, quando assisto o filme, eu fico muito concentrado. Eu fico muito focado. Eu entro na cena de uma maneira absurda, que as pessoas estão falando, eu não presto atenção. E estava tendo uma cena maravilhosa, aquelas cenas lindas, aquela paisagem linda de Avatar estava passando e eu estava completamente imerso. Aí um bicho pula na tela. Eu berrei no cinema. Que coisa ridícula. Para quem está começando a namorar, é o melhor testemunho que você pode dar para a namorada. Eu dei um berro, um grito de susto. A gente grita, é normal a gente gritar. Eu não sei por que eu compartilhei isso com vocês, é uma vergonha tão absurda que eu tomei. Mas grita desse jeito. Todo mundo ouve, todo mundo vai ouvir. Mas existem alguns gritos que são mais profundos do que esse. Esses gritos são normais. Mas existem o grito de um coração partido que berra dentro da gente. Existe o grito da dor do luto, da dor da morte. Aquele grito que é mais alto do que esses, que ele é mais longo, mais duradouro do que esses. O grito de alguém que perdeu as forças de viver. Existem esses gritos que já são poucas pessoas que ouvem, mas existe ainda um grito mais alto, um grito mais potente, um grito mais duradouro, mas é um grito que ninguém ouve, é o grito da alma.
Existem situações na nossa vida que parece que por mais que a gente grite, ninguém está nos ouvindo e ninguém pode nos ajudar. Existem tempestades que a gente passa na nossa vida que parece que por mais que a gente grite, a gente está sempre sozinho e não sabe o que fazer. E nesses momentos a nossa alma berra, grita pedindo socorro e ninguém nos ouve. Eu não sei se você já deu esse grito, se você já sentiu essa dor da alma corroendo a gente por dentro. Quando a gente dá um grito normal no nosso dia a dia, nós sabemos o que fazer. Quando as pessoas próximas da gente gritam por qualquer razão, nós sabemos como socorrê-lo. Mas o que fazer quando a nossa alma está gritando? E está gritando já faz tanto tempo. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Quando as nossas forças já acabaram e a gente quer desistir. Esse texto vai trazer para a gente o que fazer quando a nossa alma grita. E eu queria que a gente lesse Mateus 14, do 22, nesse momento do 22 até o 27. Vamos ler? Logo em seguida, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes e fez aquele milagre maravilhoso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos orar. Pai amado, louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra é tão viva e tão poderosa que aquilo que aconteceu há milênios atrás ainda fala conosco e ainda é poderoso para nos transformar. Louvamos ao Senhor porque o mesmo Senhor que agiu aqui nesse momento, o Senhor age em nossos corações e nós te pedimos, fala conosco nesse momento e venha ao nosso encontro. No Teu santo nome nós oramos. Amém. O que está acontecendo aqui? Essa história é famosa, a gente conhece, Jesus andando sobre as águas, até quem não é crente conhece essa história. Mas Jesus multiplica os pães lá no deserto, e então depois de alimentar toda aquela multidão, Jesus despede a multidão: vão para casa, vocês estão no deserto, voltem para os seus lares. Jesus fala com os discípulos assim: olha, a gente vai para o outro lado do mar, do lago da Galileia, do mar da Galileia. Mas faz o seguinte, vão à minha frente, peguem o barco, vão à minha frente, que eu vou subir no monte orar, e eu encontro com vocês lá. Jesus às vezes é misterioso, e ele está fazendo isso agora. Então Jesus vai orar, passar um tempinho sozinho, né? Depois que você é cercado por 5.000 pessoas, você quer um tempo para respirar. E Jesus também precisa desse tempo de oração. Então ele fala: olha, peguem o barco e vão, e eu vou orar. Os discípulos, então, pescadores, a maioria deles era pescador, pegam o seu barquinho e vão atravessar o mar. Só que é comprido, é longa uma viagem. E no meio disso começa a soprar um vento. A gente é curitibano, já sabe, a nuvem cinza está chegando. Você já sabe que vem coisa, né? Está na hora de pegar o seu guarda-chuva, está na hora da gente se preparar porque chuva está vindo. E os discípulos então viram que está vindo a tempestade, só que eu vou fazer o quê? Tempestade em alto mar não é coisa para se brincar, não. É coisa séria. Uma onda começa a balançar mais forte, e quando eles foram ver, já era de madrugada. Estava soprando aquele vento que vem de lado na cara.
o barco balançando, onda que queria derrubar o mar. É uma tempestade. E o que a gente faz na tempestade? Imagina essa tempestade naquela época, 2000 anos atrás. Não tem lanterna, não tem farol, não tem celular para pedir socorro. Então você está no breu da noite, dentro de uma tempestade, balançando, você só tem que se agarrar no seu barco e pedir pela sua vida. Porque não tem o que fazer. Está escuro, está chovendo, está balançando. É a tempestade. Agora é só a contagem regressiva para eu cair desse barco e morrer. Estão gritando. E o mais incrível, eles estão lutando pela própria vida. E ninguém sabe disso. Quem está na terra não faz ideia que no meio daquele mar tem 12 pessoas lutando pela própria vida e perdendo essa luta. Eles podiam gritar o que for, ninguém ia escutar. Mas depois de horas lutando contra a tempestade, é muito legal que Jesus despede eles ao anoitecer. Mas só de madrugada acontece algo maravilhoso. Eles já estão cansados e eles veem lá longe alguém andando sobre as águas. Se você ver isso, você vai deduzir que é um fantasma. É lógico, foi isso que os discípulos falaram. É um fantasma. E começaram a gritar de medo. Mas esse fantasma começa a se aproximar. E Jesus vem, triunfante, andando sobre a tempestade. Aquilo que era a morte para os discípulos, Jesus estava fincando seus pés e sendo sustentado por aquilo. Então Jesus chega para eles com a mansidão que a gente imagina que Jesus tem. Coragem, sou eu, não tenham medo, continuem firmes, porque eu estou com vocês. Que coisa maravilhosa, a gente pode terminar a nossa palavra agora, já é incrível. Mas o que a gente aprende sobre essa primeira parte do texto? Que Jesus ouve o nosso grito. Jesus escuta o nosso grito, o meu e o seu grito, e Ele vem ao nosso encontro. Fala sério, quem que poderia salvar os discípulos naquela situação? Ninguém podia. Não tinha barco de resgate naquela época. Era o barco de madeira deles e acabou. Era só isso que eles tinham. Eles podiam gritar o mais alto que pudesse, ninguém ia ouvir. A gente grita quando está chovendo, dependendo do telhado, a gente não ouve a pessoa do nosso lado. Eles podiam estar gritando o que for, ninguém ia ouvir. Eles iam morrer, eles estavam padecendo, ninguém saberia. Mas Jesus ouviu o grito de socorro deles e foi ao encontro dele. Às vezes parece inútil a gente gritar porque ninguém está ouvindo. Mas Jesus nos ouve e Ele vem ao nosso encontro. Tem uma história de uma missionária que ela contou para mim uma vez, uma história incrível. Aquelas histórias que a gente ouve dentro da igreja, a gente fala, que coisa maravilhosa, podia estar acontecendo com a gente, comigo. Ela foi no shopping, dia de descanso dessa missionária, foi no shopping, numa praça de alimentação. Vamos dar uma descansadinha, dar uma passeada. E Deus falou com ela de uma maneira muito impressionante. Ele falou, olha, vai dizer para aquela mulher que está lá naquele canto que eu amo ela. Vai dizer para aquela mulher. A gente é muito preguiçoso, a gente nunca vai de primeira quando Deus fala. Ela fala, não, deve ser coisa na cabeça. Vai dizer para aquela mulher que eu a amo. Não vou, não sei. Por quê? Que mulher é essa? Vai dizer para aquela mulher que eu amo ela? Então ela foi. Ouviu Deus e foi. Então ela chegou para aquela mulher, falou, moça, constrangida, né? Nada a ver, nunca vi na vida. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo de Deus que eu tenho que dizer que Deus te ama. Deus te ama, 3 palavras.
essa mulher caiu no choro, derramou-se em lágrimas. Por quê? Aí ela foi contar para essa missionária que ela estava desistindo da sua vida e de dentro ela gritou: Deus, me dá uma prova do seu amor. Não é um negócio maravilhoso? Essa mulher, por fora, todo mundo falava: ela deve estar bem. E ninguém viu o grito que ela estava dando, o berro que ela estava dando por dentro. Mas Deus ouve o nosso grito. Por isso que quando a nossa alma grita, quando tudo parecer perdido, grite para Jesus, porque Ele ouve o nosso grito de socorro e Ele vem nos socorrer. E mais do que isso, Ele faz o impossível para nos resgatar. O impossível para nos resgatar. Já fazia horas que os discípulos estavam lá lutando contra o vento, lutando contra a chuva, lutando contra as ondas, lutando contra a tempestade. Parecia impossível sobreviver. Mas Jesus faz o impossível para estar lá com aqueles discípulos, para estar lá com quem gritou, porque Ele ouviu. Água do mar. Você já tentou andar sobre as águas? Não é louco fazer isso. Líquido. Água do mar é líquido. Não tem como a gente pisar e não afundar, pisar num piso molhado e escorregar. Aquela água do mar sobre os pés de Jesus era rocha firme, sustentava os seus pés como rocha firme, porque a água e tempestade não pode parar esse Jesus que vem ao nosso encontro diante da nossa tempestade. Tempestade que era morte para os discípulos, para Jesus sustentava os seus pés, não era nada para Jesus. Estava debaixo dos seus pés. Jesus faz o impossível para vir ao nosso encontro. Não importa o tamanho da nossa tempestade, não importa o tamanho do nosso grito, da nossa dor, Jesus faz o impossível para vir ao nosso encontro. E eu lembro da história de Abraão e Sara com 99 anos, gritando, desistindo de constituir uma família, desistindo da continuidade da sua geração, mas Deus ouviu o grito. Aí eu lembro José, preso, abandonado pelos irmãos, numa prisão egípcia. Deus ouviu o grito dele naquele lugar e o socorreu daquele lugar. Aí a gente lembra do povo hebreu, escravo durante 40 anos no Egito. Deus ouviu o grito daquelas pessoas. Deus foi ao encontro daquelas pessoas. E aí eu lembro dos discípulos. Deus foi ao encontro desses, mesmo sendo impossível. E aí eu lembro da minha e da sua vida, da minha e da sua tempestade. Deus pode fazer o impossível para chegar até nós. Sim. Não existe lugar que Jesus não possa chegar, meu irmão. Não existe fundo do poço, fundo suficiente para impedir de Jesus de chegar até a gente. Jesus nos encontra onde quer que a gente esteja. Por mais fundo que a gente esteja, Jesus vai estar com a gente. Jesus ouve o nosso grito. E talvez você esteja gritando por socorro, clamando por dentro, pedindo para algo acontecer na sua vida para mudar a sua situação. O medo, as dúvidas são tão grandes na sua vida que calam qualquer voz. Mas Jesus vem ao nosso encontro se nós gritamos por Ele. E Ele faz o impossível para nos resgatar. Ele atravessa tempestades no fundo do poço, ao alto do mar. Nada é mais poderoso que o nosso Jesus. Jesus está vendo o nosso sofrimento. Para quem eu e você temos gritado por socorro? Será que a gente tem confiado a nossa segurança, questões financeiras, o nosso emprego? Isso não sustenta nada. Grite para Jesus. Grite mais alto. E se precisar, grite mais alto. E Ele vai vir ao nosso encontro para nos socorrer.
Não importa a situação. O que a gente faz quando a alma grita? Grite para Jesus. Somente para Ele pode socorrer as nossas vidas. Mas o texto vai continuar. Versículo 28 até o 33. Depois que Jesus fala, coragem, sou eu. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que delícia, que texto maravilhoso. Vamos lá, o que está acontecendo nessa parte? Eu admiro o quão Pedro é doido. Ele fala uns negócios que eu não entendo por que ele quer falar. Por que ele abre a boca para falar uns negócios de vez em quando. Está no meio de uma tempestade, ele vê Jesus andando sobre as águas. Vamos trocar uma ideia com Jesus então no meio desse negócio? Em vez de pedir para me socorrer, mestre, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas e eu teu encontro. O que pensa um negócio desse, pessoal? Fala sério. Pedro não pensa no que ele fala. Aí se você fala que não pensa, você ouve algo inesperado. E Pedro ouve a pior resposta que alguém pode ouvir na história, eu acho. Bem, ai Jesus já estava brincando. Não era bem isso que eu queria dizer, eu só falei para o impulso. Imagina o barco balançando. Aí está Pedro, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida? Então, eu não falei, abre a boca, Pedro. Por que você não quer? Coloca o pé. E rapaz, está balançando mais dentro do barco do que fora do barco. Vamos ir. Então Pedro coloca o segundo pé e ele começa a olhar para Jesus, o chamando. E aquilo que era morte para Pedro está debaixo dos seus pés nesse momento. Ele devia estar se tremendo. Mas ele estava indo. Ele estava vencendo a tempestade. E ele continuou olhando para aquele que é maior do que a tempestade. Só que em algum momento que a gente não sabe o que aconteceu, Pedro percebe que ele está no meio do mar. E ele se apavora. E ele afunda. Aí o desespero bate com tudo. E ele que estava triunfando sobre a tempestade agora é afundado. E ele pede, mestre, me salva, por favor. E Jesus prontamente estende a mão. Vocês percebem que Jesus não mergulha para salvar Pedro. Jesus continua triunfando sobre a tempestade. Estende a sua mão e fala com aquela mansidão de Jesus. Homem de pequena fé. Não duvide, confie em mim. Então ele agarra Pedro pela mão, leva para o barco e a tempestade cessa. E aqueles dizem, aleluia. E aqueles discípulos, e é esse que a tempestade obedece. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O que a gente aprende nessa parte maravilhosa, espetacular do texto bíblico? Na tempestade, durante a tempestade da nossa vida, se você está vivendo na tempestade, ou se você não está vivendo nesse momento, quando a tempestade chega, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. No meio daquela tempestade, Pedro fez o que era impossível. Às vezes a gente não sente que é impossível passar e sobreviver aquilo que a gente está passando.
No meio da tempestade, Pedro fez o impossível, ele andou sobre as águas. Mas para que ele conseguisse vencer a tempestade, ele fez algo ainda mais difícil. É tirar o olho da tempestade. Tirar o olho da tempestade é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque essas coisas nos consomem, a gente precisa se agarrar em algo e a gente está olhando para aquilo, mas Pedro, com todas as suas forças, olhou para o nosso mestre que está vencendo a tempestade e ficou firme nele. E olhando para Jesus, ele conseguiu vencer aquilo que estava o vencendo. Enquanto ele olhava para Jesus, ele vencia. Enquanto ele olhava para Jesus, ele suportava. Enquanto ele olhava para Jesus, a tempestade não o consumia. Aquilo que estava dando medo para Pedro não podia mais o atacar, não podia mais o vencer. Mas quando ele tirou os olhos daquilo que o fazia vencer e triunfar sobre a tempestade, ele afundou. Manter os olhos fixos em Jesus em todo momento. Eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás foi muito moda aqui em Curitiba, eu não sei se foi moda em outro lugar, mas aqui em Curitiba estava muito na moda um tal de slackline. Não sei se alguém já ouviu falar slackline? Slackline. O que é slackline? Por nome talvez você não saiba, mas se eu te contar o que é, talvez você lembre. Era aquelas cordas, tiras de amarrar, elástico, de amarrar, que o pessoal usava para prender container em caminhão, essas coisas. O pessoal resolveu comprar e pendurar entre duas árvores e sair andando por aquilo, como se fosse uma corda bamba. Não sei se vocês lembram dessa época. Você ia na Praça do Japão, você ia em qualquer parque que tinha duas árvores, as pessoas penduravam essa corda e saíam andando. E eu e meu irmão não ficamos de fora dessa moda, lógico. Só que a gente é pé de prédio, a gente não amarrou entre as árvores, a gente amarrou entre as colunas do nosso prédio. E a gente ficava dentro do nosso prédio, brincando e tentando andar nesse slackline. Primeiro dia, vocês já imaginam como é que foi, né? Andar de uma corda a outra. Primeiro dia a gente se bateu para arrumar essa corda, para colocar nas colunas. Aí a gente pisava na corda, você já imagina como é que é, né? Pisa na corda, já balança tudo. Tua perna está balançando, a outra perna já começa a balançar, aí quando você tira o outro pé do ponto seguro, você já cai. Caiu. Aí você vai, pisa, vai balançando, tudo está balançando e você cai de novo. Você consegue dar uns 3, 4, 5 passos, mas quando você chega no meio daquela corda, você vai cair. E tudo balançava, você olhava para a tua perna, ela estava absurdo. Aí a gente aprendeu o segredo para andar no slackline. O segredo que eu vou contar para vocês agora. Vocês não podem olhar, a gente não pode olhar para a nossa perna quando a gente estiver andando na corda bamba. Se você ficar olhando para a tua perna, ela está indo para lá e para cá. Você tem que olhar no final da corda. Se você olhar no final da corda e focar no final da corda, a tua perna vai estar balançando, só que aquele ponto ele está firme. Então você vai estar balançando, só que você vai estar sentindo, porque um ponto seu não está sendo balançado. O teu ponto de visão, onde você fixou os teus olhos, não está balançando, e ali você vai passando até que você chega do outro lado. Focar os olhos no final. E quando a gente está passando por uma tempestade, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Tira o foco do teu pé, tira o foco da tempestade, tira o foco da corda, tira o foco do que está te derrotando e foca em Jesus. A gente continua balançando, só que a gente vai conseguir andar por sobre a tempestade, focando os olhos em Jesus. E muitas vezes a nossa alma está berrando e a gente não sabe o que fazer para acabar com essa tempestade. E a primeira coisa que a gente faz é tentar calar esse grito. Não tentar solucionar, mas tentar calar esse grito. O que a gente faz? Às vezes a nossa casa está um caos. E a gente chega do trabalho, a gente inventa outra coisa para fazer. Fica 5 minutinhos dentro do carro para respirar, para tentar
calar aquele caos que está acontecendo. Ou começa a inventar um monte de coisa, de tarefa, para não precisar chegar em casa. Ou no nosso trabalho, está horrível. Eu não aguento mais. Eu quero fugir. Então, quando eu chego em casa, eu vou, assisto uma série, um episódio atrás do outro. Porque se a minha mente ficar vazia, eu vou lembrar do meu sofrimento e eu vou começar a me corroer de novo. A gente tenta calar os nossos gritos. Só que a gente não precisa de distração para vencer a tempestade. A gente precisa de solução. E a solução está em enfrentar essa tempestade olhando para Jesus. E encarar essa tempestade olhando para Jesus. Mas muitas vezes também a gente vai afundar como Pedro. Eu creio que todos nós somos homens e mulheres de fé. Só que vão existir momentos da nossa vida que a fé que a gente tem hoje não é suficiente para atravessar a tempestade. E a gente vai precisar dar um passo de fé maior do que nós mesmos podemos imaginar. Como é difícil. Como é difícil tirar o pé do nosso barco e colocar no mar. A gente precisa dar passos de fé maiores do que a nossa própria fé. Por mais difícil que seja, precisamos ser ousados nesse momento. Talvez coloque mais louvores para ouvir. Se a tempestade te cerca, se cerque de Jesus. A minha fé é de um tamanho que eu não consigo ler a Bíblia, mas essa tempestade está me corroendo, então talvez seja a hora de você dar um passo de fé maior. Se aproximar de Jesus. Se entregar na palavra. Eu consigo ler um capítulo por dia, vamos dar mais um passo de fé. Vamos ler 2. Eu não consigo orar mais de 5 minutos, vamos dar um passo de fé. Se a tempestade está nos cercando com essa nossa fé, está na hora de dar um passo de fé maior. Vencer e atravessar essa tempestade. Mas para dar um passo de fé, é preciso ter coragem. Pedro teve coragem. Pedro teve força, Pedro teve determinação. E a tempestade não era mais aquele bicho de 7 cabeças, ele já estava pisando por cima da tempestade. A gente precisa de passos de fé, meus irmãos. É preciso ter fé para a gente atravessar, focar em Jesus. E cada passo que a gente der tem que ser mais próximo dele. Tenta esquecer a tempestade e se encher de Jesus. Ah, vai ser bom demais. E quando a gente afundar, se um dia a gente afundar, Jesus ainda estende as mãos para nos resgatar. Ele não nos deixa no meio do caminho. Meus irmãos, nós passamos por tempestades. E toda tempestade tem algo em comum. Todas as tempestades da história têm algo em comum. Elas acabam. A minha tempestade, a sua tempestade, um dia vai acabar. Nenhuma tempestade é para sempre. E a gente sabe disso. Só que quando a gente está no meio da tempestade, a gente ora para Deus e fala: Deus, isso não vai acabar nunca. Será que não vai ter fim esse meu sofrimento? Eu não aguento mais. E muitas pessoas ficam no caminho. São derrotadas pela tempestade. Mas existem aqueles que vencem. Aqueles que atravessam, aqueles que suportam. Aqueles que lutam e não deixam que a tempestade os vença. A tempestade faz a nossa alma gritar. Mas um dia ela vai acabar. E Jesus é tão maravilhoso e tão espetacular que Ele não está esperando a gente do outro lado do mar. No final da tempestade, Ele vem ao nosso encontro para no momento mais difícil da nossa vida falar: eu estou contigo, eu não te abandono em nenhum momento. E Jesus está aqui hoje, no meio da nossa tempestade. Ele vem ao nosso encontro nesse momento e fala: olha,
Eu vim para estar com você. Eu vim para te ajudar a atravessar essa tempestade. Mas nesse momento a gente precisa dar um passo de fé. Tirar os pés do barquinho. Nos afastar daquilo que nos afasta de Jesus. Abandonar certas situações da nossa vida que tem nos afastado. Para que a gente possa, junto com Jesus, atravessar essa tempestade. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de dar um passo de fé. Se aproximar de Jesus. E se você está disposto a dar esse passo de fé nesse momento e começar uma vida ainda mais próxima de Jesus, gritar para Ele, olhar para Ele, caminhar com Ele, queria te convidar a fechar o seu olho, fale com Jesus. Grite a Jesus pedindo socorro. Faça como Pedro, ouse falar: Deus, me ajuda a atravessar esse momento. Eu preciso de Ti. Senhor Jesus, existem momentos em nossas vidas que a nossa alma berra. Pai, só a gente sabe a dor da nossa alma. Só o Senhor sabe o quanto as circunstâncias estão corroendo o nosso coração e a nossa vida. E por isso, Pai, eu te peço, venha ao nosso encontro nessa noite. Fala aos nossos corações, Pai. Deus, assim como Pedro, nós temos vivido uma fé pequena, mas eu te peço, nos ajuda a aumentar a nossa fé para que possamos atravessar tudo isso. Nós sabemos que o Senhor é maior que a tempestade, nos ajuda a olhar para o Senhor. E Deus, nesse momento, tem irmãos aqui que vão dar um passo de fé para se aproximarem mais de Ti, porque a nossa fé não está suportando essa tempestade. Eu te peço, Pai, que no momento que eles tirarem o pé do barco da vida deles, o Senhor sustente os seus pés por sobre as águas. Dê força a cada um, Pai. E que no decorrer dessa semana nós possamos ver o Seu poder agindo em nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Meus amados, Deus falou comigo, Deus falou contigo. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós já estamos encerrando esse culto. Quero convidar a todos que nós temos aí um lanchinho. Como é que é o lanchinho mesmo? Ele é o que vocês falam? 0800? 0800, é gratuito para todos. Os convidados especiais são os nossos visitantes. Vocês que são visitantes podem furar a fila, tá? Então, Flávia, conduz aí, sabe, pode furar a fila. Você sai ganhando nessa. Lógico, você vai ter que levar, não é isso? Vai ter que levar, então vai poder furar a fila. E que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir então que o Gustavo faça essa oração de encerramento e que Deus abençoe a todos no decorrer da semana. Vamos estar orando uns pelos outros e que no decorrer dos meus irmãos que puderem estejam nos trabalhos que nós estaremos aí na oração. Fiquem de pé, meus amados, para que nós possamos fazer essa oração. Em seguida, o grupo de louvor estará fazendo o pós-lúdio. É isso? Então, ora para nós, Gustavo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui. Obrigado porque o Teu amor nos cerca aqui, aonde quer que a gente vá. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nessa semana mais próximos de Ti. Que possamos acordar e que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor. Deus, fortalece a nossa alma e nos conduz para a nossa vida, Senhor, cada dia mais próximos de Ti. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja conosco em cada momento. E continua falando aos nossos corações e sustentando as nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.